Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje, dia 3 de outubro de 2023, nosso último editorial do dia. E a gente vai começar falando de CPMI. A gente não tem muito o que falar sobre o depoimento do rei da soja, afinal, ele ficou em silêncio durante todo o período da CPMI. Teve um momento em que ele se emocionou, a Damares Alves foi, consolou, afinal um senhor de 72 anos. E, como eu disse, a defesa sustenta que desde dezembro ele está com todas as suas contas bloqueadas. Como pode este senhor ser acusado de ter financiado os atos do dia 8 de janeiro, sendo que nem conta bancária ele tinha, né? E isso aí foi o argumento mais levantado durante o período, inclusive o Cleitinho Azevedo, o senador da República, foi um que levantou esse argumento. Olha, suas contas estavam bloqueadas. Como que o senhor financiou atos do 8 de janeiro? Isso não faz sentido. Então, isso aí é algo que foi, tanto quanto mais uma encheção de linguiça, algo constrangedor da CPMI. Mas mais constrangedor ainda foi o ato de que blindaram e não convocaram o diretor da Força Nacional para prestar esclarecimentos. A Força Nacional, que estava inerte, não agiu no dia 8 de janeiro e não foi convocada. Dá uma olhada só nesse trecho aqui, que foi publicado pelo senador Eduardo Girão, onde o Arthur Maia fala sobre a convocação ou a não convocação do diretor da Força Nacional. De que nessa CPMI eu vejo muitas vezes as pessoas mais preocupadas com as suas conveniências do que com, de fato, a investigação. Porque se, de fato, o projeto, o objeto, a preocupação maior fosse fazer uma investigação que abrangesse todas as questões que relacionam-se aos dia 8 de janeiro, nós certamente teríamos trazido a Força Nacional e, por mais que houvesse a insistência obsessiva dessa presidência, nós não conseguimos trazer a Força Nacional nem aprovar a Força Nacional. Queria lhe cumprimentar, presidente Arthur Maia, pela sua firmeza em querer, nesse momento, lavar a alma do brasileiro que está nos assistindo e que não entende até hoje por que o comandante da Força Nacional não veio a essa CPMI. O senhor está com a sua presidência, nesse momento, sendo muito correto, muito austero e buscando realmente a imparcialidade nessa comissão. Quem não deve, não teme. Efetivamente, isso aí ninguém pode questionar. O deputado Arthur Maia, ele foi muito claro. Não, eu quero descobrir a verdade. Nem base do governo e nem oposição. Eu quero descobrir a verdade. Mas a verdade não apareceu, ou se apareceu, não foi investigada da forma adequada na CPMI. A Força Nacional era necessário que fosse ouvida. As pessoas, como por exemplo a Ana Priscila Azevedo, que foi depor lá na CPI de 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela deveria ter sido convocada também. Embromaram, fizeram um monte de, meios termos, como a própria audiência de hoje. Todo mundo sabia que não seria, nada producente. Ou seja, arrumaram um jeito de protelar, de jogar essa CPI para o mais adiante o possível. E aí o momento mais constrangedor foi ver a base do governo comemorando que a Força Nacional não foi convocada. Dá uma olhada só no que o deputado Ricardo Arruda escreveu aqui. Ele falou o seguinte: parlamentares da base do governo Lula comemoram a derrubada do requerimento de convocação do comandante da Força Nacional em 8 de janeiro, o Sandro Augusto. O comandante poderia esclarecer o porquê do ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino, não enviar a Força Nacional para impedir a invasão e o vandalismo, mesmo intencionada ao lado do Ministério da Justiça. Qual é o medo do governo Lula? O que tenta esconder? E aí, aqui, o vídeo com efetivamente eles comemorando e um deputado criticando aqui, eu acredito que seja o Marcon, mas olha só. Olha aí, ó, pessoal, olha aí a Jandira, pessoal comemorando, olha o sorriso lá de quem não quer investigar. Ó, olha o medo, comemora, Randolph!
Comemora, Randolph. Ei, é muito medo, hein? É muito medo. Eles querem esconder porque eles sabem que devem, que foram omissos. Foi o Marcon mesmo. Mas vamos lá. É vergonhoso. É uma coisa bem, sabe, vergonhosa ver que o governo, numa CPI que está ali para investigar, ela não quer saber a verdade. Ela quer blindar sujeitos que efetivamente têm indícios suficientes e suspeitas de omissão. Isso é muito grave. Então, assim, eu tô aqui do lado do Arthur Maia, eu acredito que ele foi o mais coerente, nem oposição que acusa veementemente sem analisar a realidade dos fatos, e nem governo que passa pano e acoberta erros que aconteceram na CPMI. É só a verdade, é só o que a gente quer. E por que não convocar, chamar? Não, por que não pedir explicações do Dino sobre o sumiço das imagens? Tudo isso é coisa que devia acontecer. Ou seja, a CPMI até agora protelou, foi uma CPMI protelatória, e isso é uma grande vergonha. Falando agora sobre a indicação do Flávio Dino para o STF, que tem uma grande chance de acontecer, o senador da República, Rogério Marinho, ele escreveu o seguinte, esse tema aqui é do Poder 360, citando a fonte, Poder 360, o Brasil não merece, fecha aspas, diz Rogério Marinho sobre indicação de Dino ao STF. O senador Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, criticou a postura de Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública e disse que esse é um indicativo de como ele agiria em uma possível indicação para o STF. A forma debochada e militante que o ministro da Justiça tem demonstrado no exercício do cargo é prenúncio de sua atuação caso seja indicado ao STF. O Brasil não merece, declarou Marinho em publicação no X, ex-Twitter, né? E efetivamente, esse é um dos pontos mais críticos. É o ponto que a oposição e que muitos brasileiros, inclusive, que acompanham nas redes sociais, mais criticam. É um modo de atuação debochado do ministro da Justiça, Flávio Dino, segundo as acusações da oposição. E isso aí, sabe, acaba acirrando os ânimos, criando uma animosidade muito maior. Tem que levar com uma seriedade maior, e não com deboche, não com esse tipo de empáfia que é levado por grande parte aí do pessoal do Ministério da Justiça, conforme acusa aí a oposição. E aí a Folha de São Paulo não está deixando barato para o Flávio Dino também não. Folha de São Paulo, e aqui, de novo, não é um termo em que um jornalista expôs, não. É o que a Folha pensa. Está falando em nome do jornal. Nem rosas, nem fuzil. Falta ao governo federal um plano estruturado para a segurança pública no país. Como avaliam especialistas, sobram ações paliativas e faltam políticas devidamente planejadas. Ou seja, ações paliativas. Chamou aqui, com palavras bonitas, o Dino de ineficiente. É a Folha de São Paulo criticando. Então, cada vez mais a oposição vem criticando e cada vez mais cresce a possibilidade do Flávio Dino estar, sim, efetivamente, no STF. Falando ainda do Rogério Marinho, isso aqui está bem interessante, tá? Comissão do Senado aprova projeto que impede sindicato de cobrar contribuição sem autorização. É mais uma vez a resposta do Senado ao STF. Há poucos dias, o STF aprovou uma votação em que ele autorizou que os sindicatos cobrem novamente o imposto sindical. Só que com uma lógica invertida. Todo mundo vai pagar o imposto, salvo aquele que se manifestar dizendo que não quer pagar. Essa lógica é invertida, é o contrário. Aquele que se manifestar dizendo que quer pagar é que tem que pagar, e não o contrário. E aí, o Rogério Marinho veio aqui e a matéria do Brasil Sem Medo, de acordo com o projeto, mesmo que seja filiado, o trabalhador deve autorizar a prévia e expressa a cobrança de contribuições aos sindicatos da categoria econômica ou profissional.
Rogério Marinho é o relator do PL e a gente vai estar acompanhando, né? Uma comissão já aprovou, a Comissão de Finanças, e eu achei importantíssimo. E enfim, a cada momento que passa a gente está acompanhando mais essa briga, essa linha aí de embate entre o Congresso Nacional e o STF. Mas, nessa briga entre STF e Congresso Nacional, o Lula tá mais que calado, tá com medo disso respingar nele. Mas o Lula tem que enfrentar ainda uma base do governo dele, uma base de uma ala do governo, uma ala petista, que está apostando no Congresso contra o STF. Uma ala do governo que quer, efetivamente, que realmente tenha freios ao poder do Alexandre de Moraes. Matéria também da Folha de São Paulo. A ala do governo defende freio a Moraes e vê com cautela a delação de Cid. Apesar do próprio presidente Lula usar as recentes descobertas da Polícia Federal como munição contra o adversário Jair Bolsonaro, alas do governo e parlamentares se dividem sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes e dos avanços da delação do tenente-coronel Mauro Cid. Ministros e aliados do petista no Congresso veem com cautela a forma como a colaboração de Cid foi firmada com o STF. Enquanto ele estava preso, integrantes desta ala frisam que esse tipo de conduta lembra métodos usados durante a Lava Jato. Ou seja, uma ala fala que os métodos utilizados pelo Alexandre de Moraes são como os métodos que a Lava Jato usava, tá? Que a acusação do petismo é de que o Moro extrapolou, que o Moro atuou de forma contundente demais para buscar o Lula. E o Alexandre de Moraes vem atuando exatamente nesse sentido. É o que eles argumentam. E aí, se o governo Lula apoia e fica caladinho, como que vão sustentar a narrativa de que só o Lula foi perseguido? Como que vão barrar a narrativa de que o Bolsonaro está sendo perseguido? Então, essa ala do governo Lula quer frear aí, ver com cautelas e quer frear os poderes do Alexandre de Moraes. A fonte da matéria é Folha de São Paulo, então isso aqui não saiu da minha cabeça antes que alguém venha falar qualquer mimimi ou chororô aí, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta amanhã com mais conteúdo relevante aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo editorial.